cumprimentar o Edson Pinto, diretor executivo da Foresp, Bruno Mori, nosso do Instituto de Desenvolvimento de Turismo e Cultura, a Luciane Leite, que revejo aqui, secretária executiva de Turismo do Estado de São Paulo, o Elinho Zanata, meu amigo, deputado estadual, ao Goulart, o Rodrigo, e ao pai, que eu vi ali também, deputado federal, cumprimentar o Zé Roberto Savieri, Luiz Solório, Antônio Bispo e o Armando Campos, organizadores dos eventos aqui. Breves palavras, a gente, na política, nem sempre tem a chance de receber uma reivindicação e dar tempo de você falar que deu certo a reivindicação, né? Mas, nesse caso, coincidiu, o Edson foi com o FEFO lá, há uns meses atrás, quando o Ministério ainda estava formando, né? E, claro, uma das reivindicações era em relação a esse problema das dívidas das pessoas jurídicas. Nós tínhamos lançado o Desenrola das Pessoas Físicas, que é um programa de muito sucesso, 5 milhões de brasileiros que tinham problemas jurídicos com as suas dívidas, desenrolaram os seus problemas através de um sistema simples, que você digita só o seu CPF no portal do governo federal e, com os descontos, acabaram conseguindo sair das suas dívidas. Só que houve uma surpresa muito positiva. Quando os brasileiros foram fazer o Desenrola, nós havíamos emprestado do Ministério do Empreendedorismo, dentro de um fundo que nós temos lá, 8,5 bilhões para que o ministro Haddad pudesse manter o Desenrola com financiamento. E os brasileiros, ao fazerem o Desenrola, acabaram encontrando descontos tão altos que eles fizeram a opção de pagar à vista. Então, só 5% das pessoas que desenrolaram os seus nomes no seu CPF usaram dinheiro financiado do fundo. Então, o Haddad devolveu boa parte desse fundo para a gente, e aí nós pudemos lançar, na segunda-feira, o Desenrola da Pessoa Jurídica, que vai atender todos os MEIs e todas as empresas do Simples brasileiro, que são faturamentos que vão até 4 milhões e 800 mil reais por ano, não é? Envolve 95% dos CNPJs do Brasil. Pessoas que, como o Edson mencionou, e foi parte da reivindicação que eles fizeram aquele dia, pessoas que, durante a pandemia, foram orientadas pelo próprio governo a fechar suas portas ou a encerrar os seus trabalhos, suspender, porque, claro, havia uma pandemia e era perigoso que as pessoas deixassem aberto. Entretanto, o próprio governo depois criou um mecanismo de poder ajudar essas empresas, criando um PRONAMP, que é um programa especial de ajuda. E as pessoas pegaram o dinheiro do PRONAMP com 3% de juros, mais a Selic. Só que naquele tempo a Selic estava em 3%. Aí, em 8 meses, o governo perdeu a mão e a Selic foi parar em 14%. Aí o que aconteceu é que as pessoas que estavam financiando com 3 mais 3, 6, foi parar em 16, 17, e muita gente se enrolou. Mais de 6 milhões de empresas no Brasil estão com problemas financeiros atreladas a juros de banco. Vocês sabem que os pequenos dificilmente conseguem ter acesso a financiamento. Os pequenos mesmo, então, quase nunca. Normalmente, eles ficam dependendo de algum milagre acontecer para poder ter um financiamento. E o empreendedor brasileiro, que forma 22 milhões e meio de pessoas, 22 milhões e meio são empreendedores no Brasil, das pequenas e microempresas, essas pessoas vivem desesperadas atrás de tentar melhorar o seu negócio. Mas como melhorar o seu negócio se eu não tenho um financiamento? Então, o presidente Lula, quando criou esse ministério, em dezembro do ano passado, ele me disse: olha, Márcio, no primeiro mandato, eu dediquei o mandato às pessoas que estavam excluídas, às pessoas que estavam com fome, às pessoas que estavam com subnutrição, enfim, e eu acho que eu consegui resolver boa parte disso com os programas que nós criamos. No segundo mandato, eu já consegui evoluir para melhorar a vida de quem tinha salário, quem era servidor público, servidor aposentado e pensionista, salário mínimo acima da inflação, enfim, algumas coisas conseguimos avançar.
Mas nesse terceiro mandato, eu pretendo dedicar aos empreendedores, que é um novo campo de pessoas que também são do trabalho, só que normalmente a gente estava acostumado a chamá-los de patrão, porque são empreendedores. Mas muitas vezes as empresas não têm uma relação de patrão e empregado. Os empreendedores, eles trabalham junto com o próprio empregado, a família trabalha junto. As pessoas, muitas vezes, quando você vê o faturamento da empresa de 400, 500 mil reais por ano, a pessoa fica impactada, fala, poxa, 400 mil reais por ano, mas tem que lembrar que isso é bruto, não é o líquido. Quando você vai descontando todos os pagamentos, folha de pagamento e suas despesas, aquilo no final sobra um valor muito pequeno. E o presidente compreendeu, portanto, que quando você tem um lucro de 8%, 7%, às vezes muito bem administrada, 9%, já é um milagre, porque boa parte das empresas trabalha bem no limite, bem apertado. Se tiver qualquer tipo de problema com o prédio, se tiver um aluguel para poder pagar, se tiver uma ação trabalhista, pronto, já é o suficiente para a pessoa balançar. E muita gente balançou, e o governo, então, agora lançou esse programa do Desenrola, que vai permitir que você digite o CNPJ, você tenha descontos que vão variar de 40% a 90% das suas dívidas originais, que o governo vai entrar com o fundo garantidor, e a gente espera que muita gente possa aproveitar essa chance, porque nós temos uma dificuldade com a informação. Nas pessoas físicas, por exemplo, 5 milhões fizeram o Desenrola, mas ainda tem 10 milhões que não sabem ou que não fizeram. Não tem explicação para a pessoa não fazer. Tem dívidas de 10 mil reais que se transformaram em 70 reais, 50 reais, mas as pessoas não sabem, são muito simples. As pessoas às vezes nem sabem mexer, como é que entra na internet para poder fazer acesso a isso. Já no caso da pessoa jurídica, a gente tem um aliado muito importante, que são as entidades de representação, que vão certamente comunicar às empresas e os contabilistas. Os contabilistas vão ser os grandes assessores do governo de orientar as pessoas a poderem desenrolar suas dívidas. Feito esse primeiro programa, o governo, então, lança junto, numa medida provisória, o segundo programa, que é o Procred 360. Pela primeira vez, nós vamos fazer um programa específico para microempreendedores individuais, que faturam até 81 mil reais, e as microempresas que faturam até 360 mil reais. Esse programa vai permitir que as pessoas levantem um empréstimo de até 1/3 do que elas faturaram no ano passado. Portanto, se a pessoa faturou 300 mil reais na sua empresa, vai poder levantar 100 mil reais, com um juro bem baixo em relação ao mercado, portanto, algo em torno de 1 ponto alguma coisinha por mês de juro, com 60 meses para pagar, com carência para pagar, como a gente faz com a agricultura. Se a gente arranja dinheiro para ajudar a subsidiar a agricultura, nós temos que arrumar também dinheiro para subsidiar e ajudar os comerciantes, os empresários, porque eles são os grandes geradores de emprego. 80% dos empregos do CAGED do ano passado, o Brasil voltou a crescer, voltou a subir, os empregos voltaram, 800 mil empregos. 80% dos 800 mil empregos vieram dos pequenos empresários, não vieram do grande negócio. A gente gosta quando se instala numa cidade, Zanata, uma grande indústria, uma grande empresa. Ontem eu voltei de Cuiabá, e lá no Mato Grosso a pessoa associa, Mato Grosso é agro, é pop, é tudo bacana, mas o agro, o grande agro, ele não produz tanto emprego do que, por exemplo, uma padaria, ou um mercado, ou uma clínica. Às vezes, uma grande fazenda, ela consegue produzir muito para exportação, mas ela gera pouco emprego em relação ao pequeno empresário. Então, esse programa específico do 360 vai emprestar até 30% do faturamento, mas tem uma novidade, que é uma novidade correta, Luciana, porque as pessoas pensam que é por conta da questão dessa, hoje, discussão identitária, né, sobre homens e mulheres, enfim, porque se a empresa for de mulheres, ou se a empresa for dirigida por mulheres, aí o empréstimo pode ser até 50% do faturamento. Então, é 30% se for homem e 50% se for mulher. Aí, pessoal, por quê? Eu digo, é porque mulher é melhor pagadora, né? Mulher atrasa menos, mulher tem mais responsabilidade. Todos os nossos números demonstram que as mulheres conseguem cumprir melhor
as obrigações. E as mulheres cada vez mais estão empreendendo, porque muitas vezes necessitando conciliar a questão da dupla jornada, muita mulher passou a empreender também para poder sobreviver e cuidar dos filhos e tentar cuidar das coisas. Então, há um olhar especial para o governo para levantar, então, até 50% para as mulheres empreenderem. Portanto, são empréstimos que podem ir até R$180 mil, né? É um empréstimo robusto para pequenas empresas. Ele tem um fundo garantidor, e é por isso que o juro é menor, não alterou o orçamento do governo, porque está usando só o FGO, esse fundo que já existe, e, portanto, a gente espera que muita gente possa obter esses valores e poder reinvestir nos seus negócios, voltar a acreditar que é possível vencer as etapas. E continua, para quem é do 360 em diante, até o 4.800, continua o novo Pronamp. Só que agora o Pronamp tem uma diferença também. Quem ficou devendo no Pronamp lá atrás, não conseguia refinanciar o Pronamp. E agora nós permitimos que o Pronamp possa ser refinanciado, alongado o seu prazo, com redução também dos seus juros, para que a gente possa permitir que as empresas do Brasil voltem a acreditar. Eu tenho dito a todo mundo que é muito importante esse olhar do governo para esse grupo de pessoas, porque muitas vezes a pessoa fica exprimida. O governo presta muita atenção sempre em quem está mais carente lá na ponta, e claro que as forças de organização das grandes empresas, dos grandes bancos, das grandes indústrias, têm força para movimentar o Congresso e as leis. Então, aquele sujeito que está na metade do caminho, que é o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, ele fica acuado e muitas vezes não tem alguém para defendê-lo. Agora, com a criação do Ministério, o presidente Lula criou a porta de entrada e hoje eu vim trazer, então, portanto, que a reivindicação que vocês fizeram está atendida através de medida provisória, está valendo desde ontem já em todos os bancos do Brasil. Nós vamos precisar de uns 3, 4 dias para poder que os bancos se adaptem a essa nova regra, mas eu fiz questão de estar aqui hoje para comunicar a vocês. É o segundo estado que eu estou indo, fui ao Mato Grosso ontem, hoje estou aqui em São Paulo, amanhã irei a Recife, porque agora vamos fazer uma rodada de esclarecimento para que as empresas possam não só voltar a empreender, mas voltar a gerar emprego e acreditar no Brasil. Muito obrigado e bom dia a vocês.